Vídeo muito interessante para você, torcedor tricolor, que quer saber da qualidade dos especulados no Fluminense. Muita gente fala, né? Ah, fulano não serve, tá velho e tal. E os números da temporada desses jogadores? Você sabe? Você pesquisou? Não? Tá aqui, ó. Vídeo da Central Fluminense com os números de todos os especulados no tricolor já para o mercado da bola 2023. Fique com a gente até o final que você vai saber, vai se surpreender com os números dos jogadores especulados no Fluminense. Concorda comigo, Capô? É isso aí, Daniel. Boa tarde para você, boa tarde para a galera que está nos assistindo. Todo mundo que foi ventilado em algum momento no Fluminense, seja um rumor mais forte ou um rumor mais leve, uma brisa passageira, a gente trouxe os números aqui, a gente se deu o trabalho de pesquisar aí para atualizar vocês e enriquecer aí nossa análise, tá? Então vamos embora. É isso, então, ó, pedir rapidinho para se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações. Assistir o vídeo todo? Deixe seu comentário sobre algum jogador, indica algum jogador que a gente possa analisar também, trazer Faltou aqui. alguém? Eu esqueci alguém? Pode ter Exatamente. acontecido. Pode ser também. Então, deixe seu comentário aí no vídeo após você assistir, né? Central Fluminense, parceira da Centauro, link na descrição, no comentário fixado, vai lá ver os melhores produtos do Flu com o nosso cupom Central10. Depois de assistir o vídeo, vai lá comprar produtos do Fluminense com desconto. Então vamos começar, Capano, com os jogadores. Quem você traz primeiro aí para a gente mostrar os números e atualizar, né? E analisar, né? O jogador na temporada. Daniel, eu organizei aqui essa lista. Já trago um spoiler, são 10 jogadores, tá? Que foram ventilados do Fluminense. Eu organizei essa lista, né? Do início para o fim, né? Do goleiro ao ponto esquerda, tá? No caso, não tem goleiro. A primeira posição que a gente tem aqui, especulado, é lateral esquerdo, que é a que mais tem, por sinal, tá? O primeiro jogador que eu vou botar aqui na tela foi ventilado, assim, saiu uma informação como plano B do Fluminense, não foi nada que foi muito para frente, mas como foi ventilado, foi especulado, a gente vai trazer os números aqui. Trouxe já em outro vídeo quando eu comentei essa notícia, mas reforço aqui Felipe Jonathan, lateral esquerdo do Santos. Tá aí, ó, 24 anos, jogou 23 jogos no Brasileirão, 21 deles como titular, não marcou gols, mas deu 2 assistências, conseguiu 1,4 interceptações por jogo e 1,1 desarmes por jogo. Né? O Felipe Jonathan, que é um lateral muito ofensivo, né? Tido como lateral muito ofensivo, tem aí números até tímidos, vamos botar assim, ofensivamente, e defensivamente também não é nada de muito encantador, né? O torcedor do Santos reclama muito da bola das costas dele, né? Falo muito bem da qualidade ofensiva, já jogou mais adiantado no Santos, né? Mas a grande falha, o grande defeito do Felipe Jonathan é lá atrás. Então, num time do Fluminense que já tem um treinador que se expõe demais, você ter jogadores na última linha ali que tem essa deficiência na defesa, e o Fluminense quer resolver esse problema, que já são 3 temporadas. E se você ignorar o Caio Henrique, ô Daniel? Não Não, o 10, Caio né? Se você Henrique dá para esquecer do Caio contar Henrique. porque o Caio Henrique jogou a boa parte da temporada de Não, então, se 2019. você tirar ele da lista, são 10 anos. Ele foi um oásis no meio do deserto. Porque é desde o Carlinhos, né? É. Desde que o Carlinhos caiu o nível, a gente não encontrou mais lateral esquerdo com qualidade. Eu não traria o Felipe Jonathan, mas, enfim, é um dos jogadores aí especulados no Fluminense como um plano B, caso as principais opções o Fluminense não consiga, né, trazer para 2023. Vamos pro Daniel, já que eu próximo? falei do plano B, vamos pro plano A. Falar do plano A? Vamos falar do plano A, Talvez o então. nome mais polêmico, né, aqui entre os laterais. Esse aqui que tá na tela, né? Reinaldo, lateral esquerdo do São Paulo, tá? Essa artezinha é um pouquinho antiga, eu não sei se ele já meteu mais gol depois disso, tá? Eu acho que já meteu sim, que eu teve um jogo que ele meteu 2 gols. Essa arte aqui foi feita na época que ele foi especulado no Fluminense a primeira vez, tá? 22 jogos no Brasileirão até então, 13 como titular, 1 gol, 5 assistências. Na temporada ele tinha 6 gols e 8 assistências. Naquela época, né? Depois ele meteu 2 gols no jogo contra o Juventude, não foi? Então, assim, é um lateral que a gente já pode ver aqui, ô Daniel, que esse, sim, produz muito ofensivamente, né? Tem bola parada, bate falta, bate escanteio, bate pênalti, né? E também é mais um que na marcação sempre deixou a desejar, né? É isso, ó. Eu vou trazer os números atualizados, Capuano. Realmente, na temporada ele tem 51 jogos, 8 gols e 9 assistências, o Reinaldo. Então ele ainda deu mais uma assistência, né, do que estava aqui.
E Nesse fez mais período 2 entre gols. ser especulado do Fluminense e a gente gravar esse vídeo, ele meteu mais 2 gols e deu uma assistência. Tem atacante que não faz isso, né? Exatamente, exatamente. Então, ó, assim, acho que a grande preocupação da torcida do Fluminense é a idade, né? O salário alto do Idade e salário. Reinaldo. Exatamente, porque, assim, futebol, se você falar, nossa, cite 3 laterais esquerdos no futebol brasileiro melhores que o Reinaldo. Vai ser duro, né? Tem que pensar um pouquinho. Vai ter que pensar um pouquinho aí, você vai pensar, analisar e tal. Então, assim, é uma posição que tá com esse déficit, né, no mercado. Tem poucos jogadores de qualidade na posição. O Reinaldo, ele consegue dar. Tem números, né? A galera. Quem lembra aí da época de Nenê contra Ganso no Fluminense, né? Os números. Não, o fulano só tem números e tal, qualidade é mais o Ganso. Então, o Reinaldo ele consegue entregar em números e ele tem bola parada. É um fator importante. É inegável, Capão. Um lateral que te entrega 17 participações diretas para gol na temporada, de um cara que É um número você. absurdo. É um número absurdo. Você vai querer esse O Fluminense cara. tem vários atacantes que não entregam isso, tá? Vários. Exatamente. É Não só tem. o Cano e o John Arias no elenco do Fluminense que tem isso de participação direta. Exatamente. Então, assim, é um cara que, querendo ou não, você pode concordar ou não. Na atual temporada, ele agregou ao São Paulo. Com esses números aí, agregaria muito no Fluminense. E é por isso que o São Paulo tá querendo renovar com ele, né, Daniel? A expectativa do Fluminense era pegá-lo em fim de contrato, mas saíram informações aí de que o São Paulo tá tentando renovar com ele, o que pode acabar esfriando o interesse do Fluminense aí no atleta, né? Exatamente. Bom jogador, é bom jogador, tá? Não é nenhum espetáculo, mas também não é abaixo da crítica como muita gente vê. A questão é a idade, né? O Fluminense, no ruim, sempre oferece no mínimo 2 anos de contrato, né? Então, assim, o Reinaldo terminaria o contrato dele com 36 anos e nunca foi um grande jogador para tu ter no elenco com alto salário com 36 anos. Então, é para se pensar, né, nas opções do mercado. A gente vai trazer outras aqui, mas fiquemos de olho. A temporada do Reinaldo é boa, até acima da média aí que a gente vai apresentar os números da posição aí dando sopa no mercado. Esses números do Reinaldo aí, gravem bem, porque participação em gol, nenhum vai chegar perto disso. Ó, o próximo aqui, que foi especulado no Fluminense, foi uma coisa meio rápida, parece que a diretoria do Fluminense já descartou, tá? Não encantou muito, é um jogador que já foi muito bem falado lá atrás, né? Mas agora ele vem no descrédito já há algum tempo, né? Que é essa figurinha aqui, ó, Diogo Barbosa, que agora tá no Grêmio, tá? Tem 30 anos no Brasileirão da Série B, ele fez 20 jogos, 15 deles como titular, não marcou nenhum gol, deu 2 assistências e por jogo tem 1,1 interceptações e 1,4 desarmes. Já foi o tempo dele, né, Daniel? Foi o tempo dele. Diego Barbosa não é nem titular Apesar de ser mais novo que o Reinaldo, né? Não é nem mais titular mais absoluto do Grêmio, né? Ele teve uma grande fase no Botafogo ali, jogou no Palmeiras, jogou no Grêmio, jogou no Cruzeiro também, mas para 2023 você pensar, vou contratar o Diogo Barbosa para lateral sem condições. Não Pensava tem. um pouquinho, 2017 no Diogo Barbosa, né? Depois disso. Agora 2023 não dá, né, meu amigo? Acho que o nível dele vai ser times intermediários depois do Grêmio. Um Goiás de novo, né, de Série A, esses times intermediários, o América Mineiro, né? Porque baixou muito o nível, né? Ele não fez nenhuma temporada do mesmo nível que ele fez no Botafogo em 2016, que ainda tem essa exceção, né? Que ele jogava mais avançado, ele não jogava de lateral esquerdo, né? Ainda tem Então, esse detalhe, né? tem esse detalhe. Então, Bem lembrado. daí fecha os olhos e segue a vida. O próximo da lista aqui é muito querido do Daniel, né? Se destacou no Guarani, muita gente pedia no Fluminense, falaram que não dava para trazer porque era caro. Fechou de graça com o Cruzeiro e não vai ficar. Vai jogar, jogou só essa temporada lá e não vai ficar. Tô falando de Matheus Bidu, já tá aí na tela, ó. Brasileirão da Série B desse ano, fez 27 jogos, 23 deles como titular, 2 gols, 2 assistências, 1,3 interceptações por jogo e 1,2 desarmes por jogo. Esses são os números de Matheus Bidu, Daniel. Lateral com números melhores ofensivamente, por exemplo, do que o Felipe Jonathan. Beleza que jogando uma Série B. Mas isso aí me chamou a atenção, né? O Felipe Jonathan é o lateral ofensivo, que a qualidade ofensiva dele faz a gente esquecer os problemas defensivos, né? Mas eu não
não me empolguei muito com os números, já dando uma cornetada aqui. Mas vamos falar de Matheus Bidu. Vamos voltar para Matheus Bidu. Cara, para mim é o melhor nome. Daniel, se eu fosse o gestor, tem dinheiro, eu tenho a caneta na mão, Matheus Bidu, titular do Fluminense no ano que vem, cara, porque ele é muito promissor, mostrou isso no Cruzeiro, tá? E ele tem muito a evoluir, muito a se desenvolver. Eu acho que o Fluminense seria um excelente lugar para ele fazer esse desenvolvimento, e com o Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz consegue extrair sempre um pouco a mais de alguns jogadores, e a possibilidade de jogar uma Libertadores, né? Já que ele nunca atuou por uma Libertadores, jogar competições em um time que vai brigar por títulos, né? Pode seduzir o Matheus Bidu. Tem um problema, o Guarani quer vendê-lo, né? Aí a questão é o negócio que o Fluminense poderia fazer com o Guarani, mas, cara, o Matheus Bidu é um investimento certo se você quiser resolver o problema na lateral esquerda, porque ele tem muito futuro e ele já joga muita bola. Já seria titular em muito time da Série A aí na lateral esquerda. Eu confesso que eu não acompanhei ele no Cruzeiro, mas quando ele estava no Guarani eu acompanhava um pouco mais e gostava muito. Era bem entusiasta desse nome, ele era mais novo um pouco, né? Gostava muito do Matheus Bidu. Fica aí o registro dos números dele. E esse aqui, Daniel, muito tricolor tá pedindo nas redes sociais, nos comentários aqui do YouTube, em tudo quanto é canto eu vejo falando desse cara. Talvez seja a sensação da lateral esquerda na temporada, e vale a pena lembrar que eu também não sou baú, que a Central Fluminense falou antes de todo mundo desse cara, tá? Verdade. Tá aí na tela. Juninho Capixaba, 25 anos, lateral do Fortaleza. Fizemos um vídeo ó, lá atrás, quando o Fortaleza estava afundado na degola. A gente falou do Juninho Capixaba como uma opção, né? Que tinha contrato se encerrando. E tem, né? Ainda tem contrato se encerrando com o Fortaleza e com o Grêmio, que é seu clube de origem. Acaba em fevereiro, poderia assinar sem custos, tá? 29 jogos como titular no Brasileirão, 27 deles como titular. 1 gol, 3 assistências, 1,9 interceptações por jogo e 2,4 desarmes por jogo. Lembrando que esses números são da primeira vez que ele foi especulado. Também meteu 2 gols recentemente contra o Coritiba. Então já aumenta aí essa margem aí do Juninho Capixaba. O número de gols dele já aumenta, já sobe para 3. Cara, o Juninho Capixaba, eu tenho um pensamento que ele evoluiu, ele tá no melhor momento da carreira, mas ele falhou quando jogou em times, vou dizer, maiores que o Fortaleza. Ele jogou no Corinthians, jogou no Grêmio, jogou no Bahia, que tem mais expressão que Fortaleza, nacionalmente. E ele não foi tão bem assim, como ele... O Bahia foi o menos porra dessa lista, né? Porque ele surgiu no Bahia, ele surgiu no Bahia, não foi? Acho que foi. Ele surgiu no Bahia, depois ele saiu pro Corinthians, e depois foi pro Grêmio, voltou pro Bahia, e agora tá no Fortaleza, né? Então, tem essa experiência ruim do Juninho Capixaba em clubes grandes. Tem 25 anos, vem de uma grande temporada e jogou competições de alto nível, que credenciam a ele um novo momento, um novo pensamento, até para mim, que já vi muitas vezes ele jogar. Tinha algumas críticas a ele no quesito defensivo, e os números dele não são ruins defensivamente. Não, os números defensivamente dele são os melhores dos laterais aqui, Daniel. 2,4 desarmes por jogo é um número muito alto, tá? É um número muito alto. 1,9 interceptações por jogo é um número bem legal também. Então, assim, eu também sempre ouvi muito que o Juninho Capixaba era um lateral muito ofensivo, mas os números defensivos dele estão bem legais, tá? E tá dando sopa no mercado, daria para fazer uma aposta legal. O problema é que deve entrar no leilão, né? Empresário, jogador tá valorizado, muita gente querendo, já sabe, né? São Paulo, Botafogo, Cruzeiro, quem mais? Eu lembro desses 3 de cabeça que falaram que ele, o Juninho Capixaba, eu acho que todo mundo vai querer, tirando Palmeiras aí, Flamengo, o restante tudo vai querer. Atlético Mineiro, com certeza vai querer o Juninho Capixaba, porque é o cara de 25 anos, jovem, para uma posição escassa e vem de uma boa temporada. Então vai todo mundo cair em cima. Com certeza ele vai conseguir o maior contrato da vida dele para 2023. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Isso aí é verdade, Daniel. E falando em jogador jovem, né? Isso aqui talvez seja o mais desconhecido aí do público, né? Saiu meio do nada essa informação. Auli Oliveiros, não sei nem como é que fala. Tá, o jogador colombiano que teria sido oferecido ao Fluminense, tá? No Clausura 2022. Auli Oliveiros. Aí, nosso fluente em espanhol.
Fez 17 jogos, 15 como titular, 1 gol, 6 assistências, criou 5 grandes chances e tem 85% de passes certos, né? É uma estatística que eu fiz questão de botar aqui, porque eu acho que é muito importante para o time do Fernando Diniz, né? Pô, a gente já tem o Pelé colombiano, né? Agora a gente vai ter o quê? O Rivelino? Esse aqui, Não é? ele tá com uma carinha de Di Maria, tu não achou, não? Parece o Di Parece o Maria. de Maria. Parece o de Maria mesmo. É o Di Maria colombiano. Parece o de Maria. Daniel, confesso que eu nunca tinha ouvido falar nesse cara até sair a informação de que ele foi oferecido ao Fluminense. E depois disso eu continuo sem nunca ter ouvido falar. É só o cara que foi oferecido ao Fluminense. Os números não são ruins, não. Mas eu confesso que nem o time que ele joga eu conhecia. Rio Negro. Eu já tinha ouvido falar porque eu apostava, né? Eu nunca ouvi falar. É um É time um que deve ser time, que recém-promovido, né? um time muito humilde. Não, já tá há algum tempinho na elite colombiana, mas é um time mais modesto, né? De lá. Assim, os valores que saíram aí do Auli para comprar não são tão caros. São valores dentro da realidade, né? Do futebol hoje. Seria Até do uma aposta assim brasileiro. como o John Arias foi, né? Exatamente, é jovem, tem bons números, parece ser um cara mais de passe, mais articulador, tem muitas assistências, é um meia, né? E a gente precisa de um meia, né? Para compor elenco, um meia para ali Eu diria que disputar precisa de dois, posição. né? Um para disputar posição com Câncer e o outro para até compor elenco, tal, quem sabe, talvez, né? Despontar aí e ser titular também, brigar por entrar nessa briga aí. Então, assim, seria uma aposta legal, igual a gente fez do John Arias, barata, promissora, né? É importante lembrar, né? Teve alguém que comentou aqui na Central Fluminense no vídeo mais cedo, e é verdade. Hoje a gente tem os dois melhores jogadores do time são sul-americanos, não são brasileiros. São sul-americanos, são estrangeiros, né? Não são brasileiros. Então, assim, é um fator muito importante. É um É fator muito verdade. importante. Os dois melhores jogadores hoje do Fluminense são estrangeiros. Então, assim, esse olhar para o futebol sul-americano, futebol colombiano, cara, eu me amarro em jogadores colombianos. Tem muito jogador colombiano bom de bola, né? Que é um futebol muito próximo do brasileiro, de toque de bola, de drible, né? Até nas comemorações deles lembram muito a gente, né? Na hora de comemorar, fazer dancinha, aquelas coisas todas, né? Então, assim, cara, é um valor muito baixo, mas a gente sabe como que o Fluminense tá, né? O Fluminense hoje não O pode problema é gastar que o valor é muito baixo, mas o Fluminense não tem, né? por 3 milhões pro Fluminense. Eu acho que é como se Daniel, fosse. é tipo uma galera que eu tenho certeza que ouviu quando a gente fala aqui, ó, dos produtos da Centauro lá em promoção. Clica Ah, lá, fica atiçado e fala, pô, eu não. Tá barato, eu tô reconhecendo que tá barato, mas eu não tô podendo. Eu entendo. é por Fluminense tá aí, assim. né? Seriam apostas sem a comprovação, né? Sem aquela porcentagem alta de que vai chegar e vai fazer a diferença, né? Aquele jogador que você já conhece muito mais, que você sabe que renderia, né? Mas enfim, eu acho que vale a aposta, né? Mas a pessoa que tá com a caneta da mão tem que ter coragem para fazer, porque não é um valor tão baixo assim para os padrões do Não é um Fluminense para valor alto, investir. mas o Fluminense tá pobre. O ponto é esse. Exatamente. Então vamos pro Se o Fluminense próximo fosse aí, um então. clube saudável financeiramente, eu estaria falando, pode comprar. Exatamente. Daniel, o próximo da lista também, eu acho que foi o que o Fluminense demonstrou um interesse mais. Qual é a palavra que eu uso? Com mais afinco, mas também já estão falando que não tem muita chance de vir, não, tá? Ele disse que quer ficar no clube atual dele, o empresário disse que não tem nada, mas a gente vai trazer os números aqui, que é o Keno, né? Keno, atacante do Atlético Mineiro, saiu aí muita especulação dele no Fluminense, ele falou que quer ficar por lá. Esse ano no Brasileirão foram 26 jogos, 19 como titular, meteu só 2 gols e deu só uma assistência, né? Números baixos, 5 grandes chances criadas, 74% de passes certos, né? Ele essa temporada sofreu muito com lesões, não conseguiu se firmar 100%, e não foi sombra do que ele foi na temporada passada, por exemplo, quando ele foi um dos destaques do Atlético Mineiro no bicampeonato, né? Depois de tanto tempo, o Atlético sendo campeão brasileiro novamente. Cara, assim, todo o Atlético Mineiro esse ano tá muito abaixo, né? Parece que irreconhecível a maioria dos jogadores dele, tirando o Hulk, que ainda assim tá mal nessa temporada, mas ele tem números bons, né? Porque é um craque acima da média do futebol brasileiro. E o Keno também sofrendo com lesões, com um time mal, também decaiu como o restante do time, né? Não dá para julgar, falar que, o Keno fez uma temporada ruim. Será que tem muito mais a ver com ele mesmo?
Keno, fisicamente, tecnicamente, ou com o entorno, que estava bem ruim? Eu acho que pode ser os dois, Daniel. O problema é esse. Então, assim, depende do ponto de vista, a idade do Keno é avançada. Por quê? Ele é um jogador que depende muito do físico, é um jogador que tem a velocidade como a principal característica. O Keno não é um jogador técnico. O jogador, quando vai ficando mais velho, quando o cara é técnico, ele joga muito mais. Quando ele vai ficando mais velho, ele consegue jogar em alto nível por causa da técnica. Mas o cara que depende muito do físico chega numa idade que começa. Ele sofre, ele sofre. Ele sofre, vai caindo até, enfim, quando o jogador insiste muito, vai parar em times de estadual, enfim. Não preciso nem citar nomes, mas é o tipo de jogador que, se fosse 2 anos atrás, eu estaria pedindo desesperado para contratar. Pode contratar, pode contratar. Para 2023, ainda mais depois dessa temporada cheia de lesão e com números baixos, eu já fico na dúvida, Capuano, sinceramente. É isso aí, Daniel. Acho que a visão é mais ou menos por aí. E, ó, continuando falando mais ou menos de Atlético Mineiro, esse aqui se destacou muito no Atlético, mas tem 10 anos, né? Jogou em seleção brasileira, conseguiu ter uma sequenciazinha na Premier League, andou sendo ventilado aí no Fluminense, mas a gente não sabe aí a quantas anda. Bernard, né? Alegria nas pernas, jogou Copa do Mundo. 30 anos, está no Panathinaikos da Grécia. Esses aí são os números dele nessa temporada no Campeonato Grego, tá? Jogou 7 jogos, 5 como titular. Vale lembrar que o Campeonato Grego é calendário europeu, né? Então começou ali por volta de agosto, mais ou menos, né? Então, assim, não, é um número baixo, mas não é como se fosse a temporada completa, tá? A temporada tá chegando na metade agora. Não, 7 tu acha jogos, que o número. Assim, os números para a quantidade de jogos que ele jogou são bons. 7 jogos, sendo 5 como titular, 3 assistências e 2 grandes chances criadas. Não tá ruim, não. Não tá ruim, não. A grande preocupação com o Bernard, eu acho que é aquela coisa que você acabou de falar do Keno, né? Jogador que sempre dependeu muito do físico, do drible, tá envelhecendo, andou tendo umas lesõezinhas, nada muito grave, mas andou tendo algumas lesões e tá envelhecendo, então pode acabar perdendo, né? Mas Essa diferentemente do qualidade Keno, ele física. é mais jovem, né? Ele tem 30 anos só. Acho É, que aí seria uma contratação mais aceitável, né? Um cara que já mostrou mas muito aí também tem que ver futebol. a questão do Bernard, que justamente por ele ter grife, né? O jogador que jogou Copa do Mundo, até 3 anos atrás estava no Everton, é um cara que pode acabar vindo por muita grana, né? Tem esse detalhe. Mas o Bernard hoje tá na ascensão ou tá Tá em descendo? queda, né? Mas é um cara que, ó, tava ano passado no futebol árabe, nos Emirados Árabes, fechou agora com o Panathinaikos, pode estar vindo para o Fluminense, voltando para o Brasil e tal, mas assim, ainda joga na Europa, né? Isso ainda valoriza o. Nem o salário do Barato. Natan, do Bernard, você pagaria? Cara, eu acho que eu teria que assistir um pouco mais de jogo do Bernard nos últimos anos, para dar uma decisão. Só Eu, os números não me dizem muito. eu pagaria. O salário do Natan no Bernard eu pagaria. Não, então, se o Bernard estiver jogando o que eu penso de Bernard, pagaria. Mas eu não vejo o Bernard jogar tem muito tempo. Eu vi até alguns jogos dele no Everton, mas já foi temporadas atrás, né? Tipo assim, teve jogo que ele se destacou, teve jogo que ele não apareceu muito, né? Mas assim, se ele jogasse no nível ali que ele tava no Everton, Foi porra, bem contra o Southampton alguma vez? não. Assim, se ele jogasse naquele nível que ele tava ali no Everton, aqui no Brasil, acho Sim, aí que deitaria. deitaria, né? Deitaria. Mas, cara, eu acho que ainda tem lenha para queimar o Bernard aqui no futebol brasileiro. É aquilo, né, cara? Depende do entorno, depende do ele chega, né? Se ele tá bem fisicamente, ele já vai dar a resposta logo. Tem o fator Fernando Diniz, né? Muita gente não leva isso em consideração, mas eu levo. O fator Fernando Diniz é muito importante nesse sentido, né? Porque todo jogador adora o Fernando Diniz. Todo jogador adora o Fernando Diniz, né? Então, cara, porra, Bernard tem qualidade, tem técnica, tem drible com o Fernando Diniz, que joga um futebol com bola. Porra, pra mim isso aí é um encaixe ideal. Mas você pontuou bem, já tem um tempinho que a gente não veio jogar, rodou aí lá fora, ficou muito tempo, né, no Shakhtar, depois saiu pro Everton, foi para a Arábia, agora tá na Grécia, já vai sair de novo. Então, assim, deu uma circulada depois do Shakhtar, e sem grande destaque, né? Mas a nível Brasil, eu ainda acho, pela idade dele, que ele tem capacidade para desequilibrar sim.
Daniel, o próximo da lista talvez seja o nome mais alternativo. Não, acho que o mais alternativo é o colombiano, né? Mas, assim, dentre as opções do Brasileirão, foi um nome especulado no Fluminense, ventilado aí como o Fluminense interessado nesse jogador. E, assim, sendo bem sincero, os números dele nem me explicam o porquê, tá? Tô falando do Alisson, um atacante do Cuiabá, que tá brigando para não cair, tá? Aí, ó, no Brasileirão, 21 jogos só, 11 como titular, ou seja, não é nem titular absoluto do Cuiabá, que briga lá embaixo. 2 gols, não deu assistências, criou uma grande chance e 76% de passes certos, né? Conhecendo o Fluminense, deve ser o único que vem, né, dessa lista. Com todo respeito ao Alisson, acho que ele não tem nada a ver com isso, mas isso aí é jogada de empresário, né? Eu também Não vejo não tem sentido condição. nenhum. Eu até falei dele, né, pra você, uma vez, a gente já comentou sobre ele. Você falou que ele era rápido. Tem qualidadezinha e tal, mas não o Fluminense quer ganhar Libertadores, vou contratar o Alisson. Também tem, pô. Então assim, ele é um jogador para Cuiabá, e nem lá ele se firmou. Quem eu queria do Cuiabá, a gente não vai trazer aqui, né? Era o PP, né? Meia, qualidade. Isso aí é papo para outro vídeo. Exatamente. Né? Mas enfim. Daniel, então, ó, vamos finalizar esse aqui com um jogador que eu acho que é unanimidade da torcida do Fluminense. Só falta ele? Só falta ele. Então, todo mundo queria. Todo mundo quer, eu acho. É bonito. Aí vai ter que ver se é possível. É bonito, é bom. Não é tão caro assim. É caro, é caro. É caro? Porque ia fazer o BBB, né? O bom, bonito, barato, do jeito que a torcida do Fluminense gosta. É BBC, igual aquele trio lá do Real Madrid. É bom, bonito e caro. Ele é caro, Daniel. Ele pertence ao time do Japão. O time do Japão tá pedindo acho que 20 milhões de reais nele. É um valor assim, nesse nível. Não tem. Dinheiro assim, que pinga pro Fluminense. Sinceramente, rapaziada, não tem a mínima condição do Fluminense contratar, tá? Falando da minha opinião. Se o Fluminense aparecer anunciando esse jogador, vocês podem até cortar isso aqui e me zoar, mas eu acho que tem chance zero do Fluminense contratar, mas seria maravilhoso. Porque se a gente tem o Cano, artilheiro do mundo, artilheiro do Brasil, esse aqui é o número 2, pô. É o vice-artilheiro do Brasileirão. Tô falando dele, né? Pedro Raul, Pedro Giroud, né? Pedro Giroud, atacante do Goiás, 25 anos, fez 32 jogos no Brasileirão, 31 como titular, 19 gols, 2 assistências, 2 grandes chances criadas e 66% de passes certos. Cara, esse aqui eu acho que não precisa nem não precisava nem botar os números, né? A gente tá botando mais por praxe, porque tá fazendo isso com todo mundo. Esse aqui, citou o nome do Pedro Raul, todo mundo tem opinião formada, todo mundo tá vendo ele jogar, e todo mundo, eu acho que apoia ele no Fluminense, né? Mesmo a centroavante não sendo, na minha visão, tá? Uma das posições mais carentes. Para gastar dinheiro, acho que tem outras posições pra gente gastar primeiro. Mas, tendo a oportunidade, o Pedro Raul seria perfeito. Não vem, né, Capuano? Não vem, infelizmente. Não vem, né? Falei bonito agora sobre ele, me emocionei, mas não vem. O próprio Cano vem em baixa. Se o Pedro Raul fosse a temporada do Pedro Raul lá no Botafogo RJ 2020... Que eu pedi naquela época, né? Teve gente até que pediu naquela época, talvez o Fluminense contrataria, né? Agora, com ele, artilheiro... Mas ele acabou indo para o time do Japão, só contextualizando, e o time do Japão comprou ele do Botafogo. Né? Exatamente. Eu até comentei no vídeo que eu fiz sobre ele aqui, Daniel. Eu falei assim: não, acho que eu até falei dele no vídeo, aquela sessão de vídeos que eu fiz lá no. Lembra? No final do Brasileiro de 2020? Os times foram rebaixados, mas eu acho que eu não falei dele porque ele já tinha sido vendido. Eu falei só do Babi, que eu também gostava muito. Não, é excelente jogador, goleador, é um jogador que não tem no Fluminense, alto, que faz pivô, o Germancano não é esse jogador, o Alan, o chinês Alan, né? Não, a gente não sabe ainda, talvez a gente precise... Nunca foi camisa 9 pivôzão, o Alan. Pode ter se tornado com a idade, com o tempo? Pode, mas ele nunca foi. A gente nem viu, né, isso. Ele estava escondido. Então, assim, de repente, a gente pode até precisar de um atacante das características do Pedro Raul, que não será o Pedro Raul em 2023. Infelizmente, até o Fluminense buscou informações aí com o staff para negociar. O Fluminense não vai comprar o Pedro. Se o Fluminense comprar o Pedro Raul, vai me surpreender tanto, Capuano. Muito. Que eu não sei, eu vou ficar. Eu vou, assim, eu ouvir. Se o Fluminense comprar o Pedro Raul, eu vou fazer o vídeo assim, ó. Abobado, pô. Por que não? Cara, o Fluminense sondando o Pedro Raul, Daniel, é que nem marmanjo solteiro quando tá no Instagram, vê aquela modelo linda, aí começa a curtir as fotos dela, aí manda DM, aqueles prints que viralizam, nos caras nada a ver, mandando DM em português pra uma atriz gringa. Eu te amo muito, Marquezine, larga o Neymar, fica comigo, eu tenho um Corsa. É isso. O Fluminense perguntou só porque, assim, vai que... Mas não tem a mínima condição, né? Desculpa.
Exatamente. Uma pena, né? Uma pena, Uma né? pena. Fluminense sempre, desde que eu me entendo por gente, não, desde que eu me entendo por gente, não, né? Depois da Unimed, né? Começou esse negócio, né? De não ter Valores dinheiro. assustam. Depois a gente tem que trazer o número dele, né? Do Valores assustam, meio uruguaio. É, tem que trazer o valor desse valor da SUS também. Mas tá aí, Capuano. O vídeo ficou um pouco longo. Agradecer a galera que tá assistindo esse vídeo até o final, porque é Os sempre bravos muito. guerreiros, né? Os bravos guerreiros, porque é sempre muito importante, né? Assistir o vídeo até o final, ver essas informações desses especulares no Fluminense, porque tem muita gente que pode, por exemplo, o Keno. Pô, a gente já viu grandes temporadas do Keno, mas essa temporada ele não tá bem. O Tá muito Reinaldo, abaixo. Tem um que a risco gente de ser já um viu novo Caio Bigode. criticarem muito o Reinaldo, essa temporada do Reinaldo é boa, né? Então, assim, esse vídeo aqui acho que foi esclarecedor para a galera que assiste a Central Fluminense, né? Ter até uma maneira de analisar melhor esses jogadores especulados no Fluminense. Espero que tenham gostado. Então, deixe nos comentários aí a opinião de vocês, se faltou alguém, o que você acha de cada jogador. Manda os comentários aí que a gente vai debatendo, vai se falando aí nos comentários. Capone, quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? É isso, Daniel. Uma lista aí extensa, né, de jogadores que já foram ventilados no Fluminense. Não necessariamente eles virão ao Fluminense, mas a gente achou interessante trazer esses números aqui para vocês, até para embasar um pouco mais as nossas discussões aqui sobre o mercado da bola. Faltou alguém? A gente esqueceu alguém que foi ventilado no Fluminense, especulado no Fluminense? Eles não trouxeram os números? Avisa aí que depois a gente faz um vídeo, traz aqui também para vocês. Eu realmente, assim, fiz um esforço, Daniel também, botei todo mundo que eu lembrei, até o Alisson, que foi uma especulaçãozinha rápida lá atrás, eu botei. Então, assim, eu acho que foi todo mundo. Se tá faltando alguém, me perdoa, bota nos comentários, a gente depois traz para vocês. É isso, Capone. Então, um abraço aos seus tricolores. Valeu, galera. Tamo junto.